Oi pessoal, então como eu comecei a ler o primeiro capítulo com vocês do livro da Ana Campanolo, né, esse daqui, Feminismo, Perversão e Subversão, sobre a história do feminismo, né, eu terminei lendo o primeiro capítulo, falando sobre escolas públicas, né, escolas que foram concebidas ali dentro do seio da primeira onda do feminismo, com a Marian Craft, escola para quantidade de alunos em massas, né? Porque antes tinha-se tutores, né? As crianças eram educadas na sua grande maioria em casa e não em escolas públicas, como foi feito, né? Com a primeira onda do proto-feminismo. Está inserido também a escola mista para todas as crianças, né? E não mais recolhida aos lares das famílias. Vamos ler o segundo capítulo, que é a inserção da mulher no universo masculino. Segundo capítulo do livro da Ana Campanolo. Vamos ler então. Primeira onda feminista, que aquela onda era do proto-feminismo. Agora é a primeira onda do feminismo. As bandeiras levantadas por Marian Craft no final do século XVIII voltaram com mais força no século XIX e XX, principalmente porque alguns direitos concedidos às mulheres na Revolução Francesa foram rapidamente revogados com o início do Império Napoleônico. Começava a primeira onda feminista, marcada pelo ano de 1848. O parlamentar liberal e escritor Stuart Mill assim resumiu grande parte das querelas das mulheres de sua época. Tive que dar uma paradinha para fechar a janela porque está chovendo bastante hoje. Então vai ter bastante barulho de chuva. Mas vamos continuar lendo aqui. Então o Stuart Mill ele resumiu, né, a parte das querelas das mulheres da sua época, né, século XVIII. A reivindicação das mulheres em serem uniformemente educadas como os homens nos mesmos ramos de conhecimentos está crescendo intensamente e com grande perspectiva de sucesso, enquanto a exigência por sua aceitação em profissões e ocupações até aqui negadas a elas fica urgente a cada ano, embora não existam nesse país, na Inglaterra, ele está falando na Inglaterra, né? Não existe nesse país, né? Como existe nos Estados Unidos, convenções periódicas e um partido organizado para promover os direitos das mulheres. Existem várias sociedades ativas organizadas e gerenciadas por mulheres, a fim de obter o direito ao voto. O mesmo está acontecendo na França, Itália, Suíça e Rússia. A educação igualitária continuava sendo uma preocupação. Somada a ela estava a reivindicação pelo sufrágio universal e as queixas em favor da inserção feminina em várias profissionais hegemonicamente masculinas. Durante a primeira onda, as mulheres tiveram o direito ao voto reconhecido e começaram a atuar gradualmente em empregos fora do lar. No mesmo período, a questão do direito à propriedade que surgira na Europa durante o século XVIII volta a aparecer. Direito à propriedade e herança. De fato, legalmente, os homens que tivessem filhas e filhos deveriam deixar os bens para os filhos homens, cujo dever não era senão prover a subsistência da mãe. O direito à propriedade ou à posse foi, portanto, prerrogativa masculina. É preciso reconhecer, contudo, que mesmo sem acesso direto à herança, as mulheres eram assistidas por alguns homens da família que dispusessem desses bens. Com esses bens, sustentavam eles, mulheres e filhos. Então, de alguma forma, pode-se dizer que havia sempre mulheres vivendo à custa dos homens. Na Inglaterra, por exemplo, mesmo após as reformas dos anos de 1861, 1881, 1920 e 1964, os homens continuavam obrigados a sustentar as mulheres. A lei permitia às mulheres ter a gastar dinheiro todos os dias, dinheiro que, geralmente, era todo o que o casal dispunha. Nesse cenário, as mulheres se tornaram as consumidoras por excelência.
Em relação ao pecúlio alheio, que será simplesmente gasto, não importa saber a quem ele pertence, mas a quem beneficiará, ou seja, o que será comprado graças a ele. E é esse precisamente o caso das mulheres. As responsabilidades dos maridos eram tantos que, até em caso de divórcio, eles é que tinham que pagar os advogados. E mesmo em um casamento normal, a questão dos bens podia ser flexibilizada. Havia meios legais de garantir que os bens de uma mulher não passassem para o controle do marido, enquanto ela vivesse. O conceito de separação de bens estava fortemente arraigado na tradição legal anglo-americana, muito mais do que a do comunhão de bens. Auxiliadas por uma literatura especial conhecida como manuais de transferência de bens imóveis, as pessoas redigiam acordos pré-nupciais ou criavam um fundo. Há um caso inglês que demonstra como a questão dos bens não corresponde à impressão geral de ser uma máquina social contra a mulher. Benjamin Disraeli, de 1804 a 1871, primeiro-ministro britânico, foi o principal responsável pelas políticas em prol das classes trabalhadoras realizadas pelo Partido Conservador Britânico. Em 1839, casou-se com Mary Anne Lewis, que era a rica viúva de Lewis, também político britânico. Ela tinha uma renda substancial de 5.000 libras por ano, o que sinaliza que as viúvas não ficavam jogadas na sarjeta como se costuma imaginar. Em 1872, Mary Anne morreu de câncer no estômago, deixando o Disraeli viúvo. Sua morte causou problemas financeiros ao marido, já que a casa e a fortuna passaram para o nome de alguns primos, mesmo que ela notoriamente amasse o Disraeli e quisesse que ele herdasse o seu patrimônio. Benjamin foi despojado da casa, que era propriedade da falecida esposa, e teve que se mudar para um hotel apelidado de Caverna do Desespero. O caso de Benjamin e Mary Anne demonstra que havia inúmeras estratégias legais de proteger o dinheiro das mulheres. Os fundos protegiam os bens das mulheres com tanta eficiência que era comum os homens criarem fundos em nome da mulher ou das filhas para se proteger contra os credores em caso de falência. Depois de 1980, isso ficou ainda mais fácil, pois vários países aprovaram leis que eximiam as mulheres da responsabilidade pelas dívidas do marido. Enquanto isso, os maridos continuaram universal e absolutamente responsáveis pelas dívidas da mulher. Como a lei incluía as dívidas contraídas antes do matrimônio, algumas mulheres se casavam especificamente para transferir esse encargo para o marido. A obrigação vigorava enquanto houvesse casamento, mesmo que os cônjuges vivessem separados, mesmo que ele não tivesse nada mais a remota ideia de onde ela estava, mesmo que ela dormisse com todo mundo menos com ele, enquanto uma devoradora mulher podia ser liberta por indulgência, o marido devedor continuava com uma grande chance de ser enviado à prisão. Além disso, sempre se supôs que as mulheres casadas ou não pudessem ganhar seu sustento, ou se pretendia evitar que ficassem à mercê de trabalhos pesados ou perigosos, que eram os únicos oferecidos na época. Por isso, a autonomia financeira feminina não era uma preocupação para a maioria. Se os maridos controlavam os bens, isso só acontecia porque eram eles os responsáveis pelo sustento das esposas e filhos. Hoje é comum ouvirmos que muitas mulheres se tornaram chefes de família. Na prática, isso significa que elas saem para trabalhar todos os dias e com o salário do seu trabalho sustentam uma ou duas ou mais pessoas. Também significa que são as proprietárias da casa, do carro e dos demais bens da família. Exatamente o que acontecia com os homens do século XIX, que eram exclusivamente responsáveis pela família. Hoje, quando falamos sobre poder, nos referimos a dinheiro e prestígio. Faz sentido, já que esse tipo de poder reflete os valores modernos. No passado, quando o casamento e família faziam parte do primeiro plano, as mulheres eram exaltadas dentro do círculo familiar. Os maridos acatavam as esposas em praticamente todos os assuntos domésticos, incluindo a criação dos filhos. As mulheres eram respeitadas por suas sensibilidades especiais.
Imaginando a condição de um casal pobre, que era a situação da esmagadora maioria da população, considero verdadeiro supor que nenhum dos dois começava o casamento com grandes quantidades de dinheiro ou dispõe de grandes propriedades. Nesses casos, por serem muito mais fortes que as mulheres, os homens continuavam trabalhando e o faziam até a morte, enquanto suas esposas tendiam a fazer cada vez menos esforço produtivo, trabalho fora de casa, por causa das sucessivas gestações de filhos para criar. Por isso, a feminista Marian Craft escreveu que as mulheres eram vestidas e alimentadas sem que precisasse fiar ou se esforçar. De modo geral, em um casamento duradouro, as mulheres ganhavam mais do que conseguiam dar ou produzir. Na época protofeminista em que o documento fundador do feminismo foi redigido no final do século XVIII. Segundo estudo realizado com 1.350 famílias operárias, em nenhuma década, no período entre 1780 e 1860, a participação dos maridos na renda familiar foi inferior a 55%. Às vezes, a participação do marido chegava a 83%. Assim, quando estavam empregados, os maridos sempre ganhavam mais que todos os outros membros da família juntos. Às vezes, eles ganhavam 5 vezes mais. Os 55% foram alcançados durante os anos de 1840, a década da fome. Mas antes e depois, o número era consideravelmente mais alto. As mulheres raramente contribuíam com mais de 25%. Por volta de 1850, quando o ideal doméstico se estabeleceu, a participação das mulheres na renda familiar diminuiu. Em 1890, na Europa e nos Estados Unidos, o trabalho feminino respondia por algo entre 1,9% e 3% da renda familiar. Na Tchecoslováquia, 40 anos depois da instituição do comunismo, as mulheres respondiam por apenas 12 a 22% da renda familiar. 2 séculos depois, um levantamento publicado em 1976 mostrou que todas as esposas empregadas entrevistadas ainda acreditavam que os homens devem ser responsáveis pelo sustento da família. E 80% dos entrevistados acreditavam que o homem que não proporcionasse digna condição à família devia ser condenado ao ostracismo. Sustentar e se responsabilizar pela mulher e pela família não era exatamente uma moleza ou uma grande aventura. Era uma obrigação social e legal que recaía sobre os homens. Francis Bacon chegou a escrever recomendando aos homens que permanecessem solteiros, porque o casamento era uma responsabilidade grande demais e trazia muitos impedimentos a uma vida de sucesso. A mulher nos universos masculinos da exploração, mercado de trabalho e repressão, poder estatal. Apesar de tudo que se possa apresentar sobre a relativa condição privilegiada das mulheres quanto ao trabalho, é fato que as coisas começaram a mudar no interior das famílias e no mundo dos negócios. As mulheres foram sendo inseridas também na vida pública. O fim do século XIX e o início do século XX foram períodos de brutal modificação na vida das famílias das mulheres europeias e americanas. No entanto, diferentemente do que fazem crer as feministas, as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho por uma transformação social sem premeditação, e não por uma luta organizada de um movimento de mulheres. Falácia feminista, né? Muitas mulheres que as feministas atribuem à sua luta nada mais são do que o curso natural da história. Escritoras feministas que fizeram um levantamento das últimas 5 décadas do movimento chegaram a colocar até o aumento populacional e as medalhas olímpicas na conjunta das feministas. A expansão das ideias feministas possibilitou às mulheres brasileiras diversas vitórias, em diferentes níveis. Obtiveram o direito do voto em 1932, passaram a ser maioria da população a partir de 1940, atingiram a maioria do eleitorado em 1998, reduziram a taxa de mortalidade, elevaram a esperança de vida e já vivem em média 7 anos acima da média masculina. Ultrapassaram os homens em todos os níveis educacionais, aumentaram as taxas de participação no mercado de trabalho, diminuíram os diferenciais salariais e são a maioria da população economicamente ativa, segundo o PEA. Com mais de 11 anos de estudo, conquistaram duas e 3 medalhas de ouro do Brasil nas 2 últimas Olimpíadas e mais uma em 2016 no Rio de Janeiro. São maioria nos beneficiários da Previdência
e dos programas de assistência social, conquistaram a igualdade legal de direito na Constituição de 1988 e obtiveram diversas vitórias específicas na legislação nacional. Por último, não menos importante, chegar à presidência do Supremo Tribunal Federal e à presidência da República. No entanto, o autor conservador e presidente da King's College em Nova York, Daisy de Souza, chamou a ideia de que o feminismo é responsável pela liberdade que as mulheres têm hoje é um lindo conto de fadas. No que diz respeito à entrada das mulheres no mundo do trabalho, a verdade é que as mulheres se introduziram voluntária e paulatinamente uma a uma por conveniência. Naqueles que eram empregos pesados e perigosos, as mulheres foram introduzidas pela fome, pela necessidade ou pela guerra. O movimento feminista não as colocou no mundo do trabalho, somente fez em cima disso uma propaganda mentirosa, como se trabalhar fosse um privilégio, né? Primeiramente, a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, trouxe uma alternativa de sustento às famílias desalojadas e desempregadas. Homens e mulheres e até crianças podiam ser inseridas no desagradável ambiente do trabalho das fábricas recém-montadas. O venerado socialista Friedrich Engels escreveu que o trabalho nessas fábricas era alienante e as cidades eram imundas demais, nada parecido com a agradável e tradicional vida no campo de antes, né? Por esse ponto de vista, não se pode dizer que trabalhar como os homens trabalhavam tenha sido uma conquista na qualidade de vida e uma melhora na perspectiva econômica feminina. Ou seja, nem mesmo para os esquerdistas da época, a tão aclamada inserção do trabalho representava um salto de libertação. Seja como for, as mulheres foram inseridas no mundo do trabalho fabril por condições sociais e econômicas, não por uma reivindicação política. Decorridos alguns séculos, a Primeira Grande Guerra colocou novamente a massa de mulheres para dentro do mundo do mercado de trabalho. As feministas conseguiram fazer a maioria dos americanos acreditar que milhões de mulheres na década de 1950 perceberam na mesma hora que tinham o direito a uma vida fora do lar, e daí expressaram esses desejos somente para encontrar a discriminação em todos os cantos. O que realmente aconteceu foi que os avanços tecnológicos estavam produzindo tantas máquinas poupadoras de trabalho como máquinas de lavar louça, secadoras, que as mulheres não tinham muito tempo para gastar nos afazeres domésticos, né? Estavam, portanto, possibilitadas a dar atenção a outras coisas. Quando as mulheres perceberam que tinham mais tempo livre, tudo começou a mudar naturalmente. As mulheres começaram a ingressar na força de trabalho e fizeram isso sem o feminismo. Além disso, é um mito feminista a ideia de que a típica dona de casa dos anos 1950 era deprimida ou subserviente ao marido. Deste modo, trabalhar por trabalhar nunca se tratou de um direito ou conquista. A necessidade foi que inseriu as esposas e mulheres solteiras nos buracos profissionais, deixados pelos homens. No Brasil também foi assim quando o progresso da industrialização e urbanização começou no século XX. O mesmo aconteceu no período entre guerras e no início da Segunda Guerra Mundial. As mulheres começaram a aprender a preencher as vagas que sobravam porque os homens estavam nos campos de batalha. Em suma, nenhum desses fatores, inventores americanos, a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial e a qual a cite, tem a ver com o feminismo. Portanto, dizer que as mulheres entraram para o mundo do trabalho graças ao feminismo é ser desonesto. Elas começaram a trabalhar por causa de guerras, crises ou calamidades sociais. Inauguração do Homem Movimento nos Estados Unidos em 1948. Aquilo que aqui chamamos de direito de trabalhar é, na verdade, o direito de receber salário pelo trabalho e desfrutar das vantagens ou condições que possam estar relacionadas a um bom trabalho. As condições daqueles trabalhos, no entanto, não eram agradáveis, e aí sim movimentos de trabalhadores começaram a buscar melhoria para essas condições. Essas melhorias podem ser relacionadas à organização política, diferentemente da necessidade de trabalhar, que é quase sempre uma obrigação econômica do pobre. A transição urbana elevou o percentual da população das cidades e reduziu, em termos relativos, o absoluto tamanho da população rural. A transição demográfica aconteceu de forma sincrônica com o desenvolvimento
possibilitando a passagem de altas para baixas taxas de mortalidade e natalidade. A transição nutricional reduziu os índices de fome. A transição epidemiológica modificou as causas de óbito, reduzindo aqueles que mais afetavam, as mulheres. Viabilizou o surgimento de um bônus demográfico feminino que abriu novas fronteiras para as mulheres. Paralelamente à inserção das mulheres no mercado de trabalho estava a questão do sufrágio e as lutas por igualdade civil. A partir da década de 1830, levantaram-se vários movimentos reformistas e anti-escravistas que antecederam o interesse e a participação política de muitas mulheres na Europa e nas Américas. Na segunda metade do século XIX, encontravam-se vastas referências da relação entre o movimento de mulheres e o movimento anti-escravista. Em sua obra publicada em 1959, Eleanor Fleckner afirmava claramente que foi o movimento abolicionista que as mulheres aprenderam a organizar reuniões públicas e a criar campanhas de contestação. Durante um quarto de século, os movimentos abolicionistas e de emancipação da mulher nutriram-se e fortificaram-se mutuamente. Kate Millett, 10 anos mais tarde, endossava que foi a luta contra a escravatura que deu força inicial ao movimento para a emancipação das mulheres. No entanto, olhando com mais atenção para o referido período, vê-se que o interesse das mulheres por causas abolicionistas não era recíproco. Duas famosas líderes feministas, a Stanton e Mott, haviam sido impelidas a se manifestar em uma convenção de um evento abolicionista em 1840. Outros casos demonstravam essas relações unilateral entre abolicionista e sufragista. Lucy Stone, que geralmente discursava acerca dos direitos dos negros, era orientada pelas lideranças abolicionistas a não se dedicar a defender os direitos das mulheres em grandes eventos ou diante de multidões. Diziam eles que a defesa dos direitos da mulher podia prejudicar a aceitabilidade do discurso abolicionista. O evento das mulheres, que marca o início do recorte temporal dessa etapa, aconteceu em 19 e 20 de junho de 1848, em Seneca Falls, Nova York, nos Estados Unidos. É testemunha dessa falta de empatia. As organizadoras do evento, as abolicionistas Elizabeth Cady Stanton e Lucretia Mott, tiveram que escolher uma igreja como local de seu primeiro encontro pelos direitos da mulher, posto para outros locais parecerem pouco receptivos. Até mesmo a feminista Kate Millett carimba a importância daquela igreja, no sentido político do termo. Foi na capela que se fez a primeira reunião insurrecional da Revolução. Nesse famoso encontro de mulheres de 1848, foram recolhidas cerca de 100 assinaturas. O movimento feminista de meados do século XIX, lançado na Convenção dos Direitos da Mulher de Seneca Falls em 1848 e notoriamente articulado por Elizabeth Cady Stanton e Susan B. Anthony, exigia o direito de voto em um leque de liberdades, educação, trabalho, direitos conjugais e patrimoniais, maternidade voluntária, reformas na saúde e na vestimenta. Um convite à comunidade foi publicado em 14 de julho no Jornal da Cidade, informava a Capela Wesley como local do encontro. Esse episódio lembra a importância do cristianismo no que realmente pode ser considerado o reconhecimento de direitos. No princípio do seu discurso, a organizadora leram o preâmbulo que apelava à criação divina, assim como a Declaração da Independência, que concedera igual dignidade a ambos os sexos. Consideramos essas veredas como evidentes, que todos os homens e mulheres são criados iguais, que são dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis, que entre esses estão a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Como se vê, os primeiros passos do movimento, desde o levante de Mary Craft no final do século XVIII, as mulheres puderam contar com o apoio das comunidades religiosas, conscientes de que apresentado por sua causa como digna diante de Deus e a exibiam digna também diante dos homens. Aquelas mulheres realmente pareciam membros comuns de uma igreja tradicional, pareciam buscar algo justo diante de Deus. Elas mesmas evocaram essa autoridade. E se hoje os movimentos feministas se oriçam em achicoalhar o cristianismo, certamente não o faziam quando viam nele o único terreno possível para suas queixas.
Em 1890, o movimento de mulheres chegou a integrar oficialmente a Associação de Temperança das Mulheres Cristãs, o WCTU. No entanto, apesar de aparentemente inofensivo, esses movimentos de mulheres que começou em uma capela sob os olhos de um bispo cristão, logo desencarrilharia mostrando a que veio. A ex-feminista Carol McLean aponta que, misturada aquelas reformas sociais necessárias, estava um desafio para o cristianismo, o governo da igreja, o ensinamento bíblico e o culto público. O desafio à igreja que foi levantado nesse documento levou por fim à destruição de conceitos biblicamente definidos de Deus, pecados, diferenças de gênero, matrimônio e outros. Mesmo nos primeiros passos da primeira onda, os líderes dos movimentos começavam a revelar seu caráter anticristão, aquele que é marca indelegável do feminismo ao lado da própria revolução sexual, que não poderia ter chegado aonde chegou sem a conversão de Seneca Falls. Aparentemente, o protestantismo americano caiu em uma cilada. Naquele documento, o primeiro das mulheres feministas e supostamente cristãs lê-se os questionamentos ao que a igreja tradicionalmente estabelecia. O homem permite à mulher na igreja, assim como na sociedade, apenas uma posição subordinada, afirmando a autoridade apostólica para uma exclusão do ministério, e com algumas exceções de qualquer participação pública nas questões da igreja. A mulher permaneceu satisfeita nos limites circunscritos que costumes corrompidos e uma aplicação pervertida das escrituras estabeleceram para ela, e que é hora para que ela se mova em direção à esfera abrangente. As coautoras desse documento foram Elizabeth Cady Stanton e Susan Anthony, que foram também ativas na luta pelo voto feminino, apesar de ele ter sido renegado pelas próprias mulheres na primeira convenção. A trajetória de Elizabeth é particularmente interessante, pois ajuda a compreender como o engajamento naquela pauta política transformou-a em uma inimiga da família. Embora tivesse um marido e 7 filhos, ela tinha uma opinião tão negativa sobre o casamento quanto viria a ter a feminista Betty Friedan durante a segunda onda. Stanton escreveu que era vão buscar a elevação da mulher enquanto ela é rebaixada no matrimônio. E por essas declarações como essas que não se pode dizer que a primeira onda foi um movimento cristão. Embora tenha surgido por conveniência e descuido de muitos bispos e igrejas protestantes que recebiam mulheres como Stanton, ademais também é preciso reparar que as primeiras insinuações e apologias ao sacerdócio feminino dentro das igrejas começaram justamente com essa mulher que, sem sombra de dúvida, era antipática aos dogmas cristãos, porque é anticristão da a mulher pastorear igrejas. É recente, do século XIX, século XX, porque não é dada à mulher autoridade a pastoreio de igreja. Esse pastoreio veio com o feminismo, né? Essa é como dizer que tem feminista cristã. Não existe. Uma coisa nega a outra. Essa insistência feminista em renegar o cristianismo e o casamento, culpando-os pelas frustrações pessoais de cada militante, é marca do movimento desde sua origem. Sob esse ponto de vista, pode-se dizer que a própria vida de Elizabeth é uma analogia da trajetória feminista. Começou com a reforma do casamento e do sufrágio e então migrou para a religião. Stanton desenvolveu suas crenças ateístas enquanto ainda jovem. Ela escreveu assim, depois de muitos meses de peregrinação no esgotante labirinto intelectual de A Queda do Homem, Pecado Original, Depravação Total, Ira de Deus, Triunfo de Satanás, a Crucificação, a Expiação e Salvação pela Fé. Eu encontrei a saída da escuridão para a luz da verdade. Minhas superstições religiosas deram lugar a ideias racionais baseadas em fatos científicos e, proporcionalmente, à medida que olhava para todas as coisas de um novo ponto de vista, tornei-me mais e mais feliz, dia após dia. Vejo como um dos piores crimes obscurecer a mente dos jovens com essas superstições tenebrosas e com temores do desconhecido e daquilo que não se pode ser conhecido. Stanton chegou a escrever uma espécie de Bíblia feminista, publicada em 1898 sob o título
a Bíblia Feminina. Nela, classificava o casamento como condição análoga à escravidão e a maternidade como sofrimento e angústia. Por tudo isso, Carol McLean esclarece que, apesar das reformas e do sufrágio, os escritos de Station revelam que o contínuo alvo do movimento feminista era a autoridade da escritura. Isso ainda é verdade hoje. Após a publicação, até mesmo a Associação Sufragista, a NASWA, se distancia das ideias de Station por serem radicais demais ao ponto de comprometer a campanha do sufrágio. Enquanto tudo isso se passava na América, a Inglaterra estava despertando para as mesmas questões com relativo atraso. A célebre obra do inglês Stuart Mill, A Sujeição das Mulheres, só foi publicada quando os Estados Unidos já tinham concebido o direito feminino ao voto em um de seus estados, Wisconsin. O alemão Friedrich Engels só apresentou ao mundo o seu livro A Origem da Família e da Propriedade Privada do Estado em 1884. A parte essas dissonâncias temporais, tanto o movimento americano quanto o inglês atuavam em duas alas, uma constitucional, outra militante. É a respeito da parte militante do movimento de mulheres que sempre ouvimos falar sobre piquetes, manifestações e greves. Direito ao voto. Quando se fala acerca da primeira onda feminista, é impossível não lembrar das sufragistas. A memória das militantes ganhou em 2015 uma versão cinematográfica romanceada e dirigida por Sarah Clavron, com o filme As Sufragistas. De fato, a maioria das pesquisadoras do assunto aponta para os acontecimentos de meados do século XIX como fundadoras do feminismo, começando pela Convenção de Mulheres de 1848. Os historiadores geralmente apontam essa convenção do século XIX como a semente para o movimento feminista. Ela é considerada o ponto de partida da primeira onda do feminismo, também conhecida como movimento sufragista ou campanha para obter o direito ao voto das mulheres. Dois são os principais tópicos que as feministas procuram ocultar acerca do período. Primeiro, que existia um enorme movimento de mulheres contra o sufrágio, e segundo, que o direito ao voto foi mais uma concessão que uma conquista, e uma concessão que só pode acontecer porque o voto feminino se tornara um assunto irrelevante para a política. Não apenas o engajamento feminino na causa do voto era menor no que se diz, como também havia organizações de mulheres contra a aprovação do sufrágio universal em diversos países. Dizer que as mulheres estavam preocupadas e angustiadas na luta pela aprovação do voto feminino é um exagero. Na tradicional Portland Gallery, na instituição T. Simonton, lê-se uma breve apresentação da Convenção de Seneca Falls, que não deixa dúvidas sobre o pequeno engajamento das mulheres pelo sufrágio. Nenhuma mulher se sentiu capaz de presidir a Convenção de Mulheres. A tarefa foi aceita pelo esposo de Lucretia, James Mott. Todas as resoluções foram aprovadas unanimemente, exceto o sufrágio feminino. Uma ideia estranha e dificilmente um conceito que atraísse a audiência composta predominantemente por quakers. 100 mulheres e homens assinaram a Declaração de Seneca Falls, embora a crítica posterior tenha levado alguns a remover seus nomes. Esse cenário de escassa participação feminina dentro do próprio movimento de mulheres só viria a mudar discretamente na América do Norte no início dos anos 1980. Para ter uma ideia dessa estagnação política, vale atentar para o seguinte: o primeiro estado a conceder o sufrágio às mulheres o fez em 1869, e o segundo realizou a mesma concessão apenas em 1893. Na segunda metade da década de 1890, as mulheres já puderam desfrutar de algum avanço. 4 estados americanos com aprovação para o voto feminino. Em 2007, Julia Bush publicou um livro sobre o antissufragismo na Inglaterra, com uma pesquisa que finalmente não ridicularizava os expoentes do movimento. De sua pesquisa subtém-se que 3 grupos de mulheres atuavam na luta contra o voto feminino: senhoras imperialistas, escritoras e reformadoras maternais. Elas defendiam principalmente que as mulheres trabalhassem e ajudassem com
filantropia e voluntariarismo, mas que não assumisse cargos de poder público e liderança. Mary Ward, Lois Creighton, Ethel Harrison, Elizabeth Winterhold e Lucy Soubey foram as principais líderes do movimento. As mulheres antissufragistas compunham a Liga com mais de 42 mil membros. E eram tão numerosas quanto as mulheres favoráveis ao voto, chegando a ser a maioria em algumas localidades. A maioria das principais mulheres extraiu seu entusiasmo de convicções profundamente arraigadas sobre a feminilidade, a nação e o império. Nos Estados Unidos, mesmo antes da aprovação do voto feminino, o movimento de mulheres já se havia dividido entre a NSWA e a ASWA, que é National Woman Suffrage Association e American Woman Suffrage Association. É um grupo pretensamente estadual, mas que chegava a ter uma influência e participação no âmbito nacional. Estante e Susan Anthony eram nomes de destaque. E o American Woman Suffrage Association, um grupo de alcance apenas regional, embora com mais membros e recursos mais abundantes. As protagonistas do movimento se queixavam com frequência da baixa adesão das mulheres ao projeto emancipatório, o que ressalta ainda mais a importância do engajamento de homens, como o senador Sargent, que propôs o voto feminino. Susan B. Anthony e Ida E. Harper descreviam esse período. Na indiferença da inércia e na apatia das mulheres encontra-se o maior obstáculo para a sua emancipação. Nunca foi interesse das mulheres ter voto feminino. Nunca vi importância também nisso, sinceramente, de votar. Uma coisa super, nossa, coisa de... Vai fazer uma diferença na vida das mulheres votarem. Nenhuma, né? Diferença. Se não faz hoje, imagine antes. Surge nos Estados Unidos, como já existia na Inglaterra, o Partido Antissufragista, atuante desde 1871. Algumas mulheres que tinham medos aparentemente toscos em relação à implantação do sufrágio universal começaram a espalhar caricaturas e estereótipos sobre as conhecidas solteironas sufragistas. Algumas brincadeiras tinham o tom de que só estava preocupada com o direito ao voto, aquela que não tinha conseguido um encontro ou um parceiro para o baile. Em seu livro, a Douglas Cress Beth Stevens conta a história de vendedores de cerveja que temiam que as mulheres votassem pela proibição do álcool. Eles foram avisar os maridos das sufragistas para que tirassem suas esposas da campanha antes que os maridos perdessem seus empregos. Outra mulher de Massachusetts, escrevendo em 1916, expressou preocupação em relação aos efeitos do movimento sufragista no caráter das mulheres. Certamente não está a torná-las mais amáveis e nem agradáveis nas suas vidas. Elas ficam amargas, agressivas e até antagônicas, gostando da excitação das campanhas e considerando os seus deveres naturais chatos, imóveis e inúteis. Mas a maioria das mulheres não chegava a este ponto. Eram mulheres que realmente não se interessavam por política e achavam nociva as senhoras que perdessem tempo com isso. Até hoje as mulheres não se interessam muito por política. A maioria comum das pessoas, as mulheres, não se interessam por política. Até os homens comuns não se ligam muito em política. Você imagina as mulheres, né? Em 1911 é fundada a Associação Nacional de Opositores ao Voto das Mulheres, liderada por Mr. Arthur Doherty. Mesmo assim, as sufragistas obtiveram a vitória, por uma pequena margem. No entanto, no estado da Califórnia. Em 1912, Grace Duffield Goodwin, 1869, publicou um antissufrágio 10 boas razões, onde aponta que as mulheres estão isentas de responsabilidades políticas e legais, como servir ao exército ou sentar-se em júris. Elas não têm essa obrigação, elas não tinham essa obrigação antes, do direito ao voto. No Brasil não tem, a mulher não serve, né, no exército, mas nos Estados Unidos as mulheres têm que servir. Porque assim, eu te concedo um dever, implica em... Não, aliás, te concedo um benefício, implica em um dever.
se você concede o voto, tem o dever de servir ao exército, obrigatoriamente, como aos homens, né? No Brasil não é, mas nos Estados Unidos é obrigatório as mulheres servir ao exército. Então, essa mulher não estava querendo, não. Ela deu 10 boas razões contra o movimento do antissufrágio, né? Muitas responsabilidades, ela fala, pesadas, como prover para a família, o que é realmente, ela não está errada. Ser provedora de família é um cargo pesadíssimo. Pagar dívidas, ir para a cadeia por crimes menores, elas são poupadas dos... deixa eu voltar a ler a frase. Em 1912, Grace David Godwin, ela publicou um antissufrágio, 10 boas razões, onde aponta que as mulheres são isentas de responsabilidades políticas e legais, como servir no exército ou sentar-se em júris. Muitas responsabilidades pesadas, como prover para a família, pagar dívida e ir para a cadeia por crimes menores, são poupadas do sexo feminino. Se uma esposa se envolve em negócios ilegais, a lei responsabilizava o marido. Tipo na Madame Bovary, né? Ela se enche de dívidas, não sei se alguém leu, ela se enche de dívidas e quem tem que pagar a dívida é o marido. E é tudo pro marido pagar a dívida. Ela comete suicídio no final, no livro, muito bom o livro, mas mais por um egoísmo dela, não porque das dívidas, porque era o marido dela que ia pagar as dívidas que ela fez. Uma esposa se envolve em negócios legais, o marido que pagava e não era mulher, porque as mulheres querem desistir desse tipo de proteção legal para ter direitos iguais de voto. Tem muita vontade, né? Com seus deveres tem a obrigação. Diante de tantos privilégios, a insistência com o voto parecia um fetiche. É importante ressaltar que, realmente, em todo o Ocidente, o direito à cidadania plena através do voto estava interligado ao dever de servir ao Estado, estando à disposição do exército. Os homens sempre estiveram facilmente adaptados à ideia de servir ao país durante as guerras, mas não se pode dizer o mesmo das mulheres. O portal da Suprema Corte nos Estados Unidos registra com clareza: o serviço militar obrigatório não é objeto a um governo livre, nem está em conflito com as garantias constitucionais da liberdade individual. Eu acho um absurdo ser obrigado a servir o exército. Na verdade, não se pode duvidar de que a própria concepção de um governo justo e seu dever para com o cidadão inclui o dever do cidadão de prestar serviço militar em caso de necessidade, e o direito do governo de obrigá-lo. O poder do Congresso de obrigar ao serviço militar, como no projeto de lei seletiva, claramente sustentado pela Constituição original, ampliou o escopo nacional do governo, fazendo com que a cidadania americana se tornasse dominante e soberana em vez de subordinada e derivada. Ao receber o direito ao voto, sem a obrigação de alistamento, as mulheres não conquistaram direitos iguais, mas sim direitos desiguais, o que também podemos chamar de privilégio. Elas passaram a ter a oportunidade de escolher um governante sem ter a obrigação de apoiar seu governo dando a vida pela pátria ou entrando em guerras que ele viesse a começar. O escritor católico o Chesterton escreveu um subcapítulo intitulado "A Sufragista a Militar", em referência a essa discrepância de direitos. Para ele, as mulheres queriam um direito pelo qual não estavam dispostas a lutar e morrer, e, depois de conquistá-lo, continuaram indispostas a dar a vida pela pátria ou pelo primeiro-ministro que elegessem. Como inglês que era, Chesterton sabia, por exemplo, que os homens americanos conquistaram o direito ao voto em uma guerra sanguinária de quase uma década de duração. Tanto pior foi na Inglaterra desde os tempos de Oliver Cromwell. Devo dizer que a objeção às sufragistas não se deve a serem sufragistas militantes. Ao contrário, deve-se a não serem militantes o suficiente. Uma revolução é algo militar. Ela tem todas as virtudes militares, dentre as quais a virtude de chegar ao fim. Dois grupos combatem com armas mortais, mas sob certas regras de honradez arbitrárias. O grupo que vence se aposta do governo e começa a governar. O objetivo da guerra civil, assim como o objetivo de todas as guerras, é a paz. Ora, as sufragistas não podem compreender uma guerra civil nesse sentido militaresco e decisivo. Em primeiro lugar, porque são mulheres. Em segundo, porque não são pouquíssimas
e precisamente essa qualidade não militar das sufragistas, o que gera seu problema superficial. Não pode se dar ao luxo de um exame. A guerra é algo pavoroso, mas comprova com agudeza de maneira irrefutável duas coisas. Os números de um valor não natural. Nela desencontram-se duas questões urgentes. Quantos rebeldes estão vivos e quantos estão dispostos a morrer? É o Sheridan que escreveu no livro O que há de errado com o mundo. É possível que muitas mulheres tenham se dado conta disso ou por algum outro fator tenham se colocado contra o sufrágio universal. Existem até mesmo feministas contrárias à aprovação do sufrágio universal. É o caso de Emma Goldman, de 1869 a 1940, uma anarquista famosa que considerava que os sistemas políticos estabelecidos eram tão opressivos que as mulheres deveriam concentrar suas energias em encontrar a verdadeira libertação da opressão do governo. Mesmo nos países mais atrasados, a questão do sufrágio, as mulheres pareciam desinteressadas. Esther Vilar, escritora feminista, chamou a atenção para isso. Na Suíça, um dos países mais desenvolvidos do mundo, as mulheres ainda não possuem o direito de voto geral. Há pouco tempo, em um determinado cantão suíço, pediram às mulheres para votar sobre a introdução do direito de voto feminino. A maioria decidiu-se contra. Os homens suíços ficaram atônitos, pois julgavam que essa situação indigna era o resultado de uma tutela centenária. Está no livro da Esther Vilar, O Homem Domado, na página 16. Outro importante fato histórico que as feministas não fazem questão de ressaltar se refere à participação afirmativa do Partido Republicano na apresentação de suas queixas. Por exemplo, o senador republicano pelo estado da Califórnia, Aaron Augusto Sargent, foi quem sugeriu a alteração acerca do voto feminino em 1878 e novamente em 1920. No Brasil também foram os republicanos politicamente à direita que propuseram instaurar o voto feminino. O cristão e conservador César Zama foi quem encabeçou o movimento. Ele era médico e intelectual branco, burguês, heterossexual e componente destacado da elite baiana. Em setembro de 1890, enquanto a primeira Constituição republicana era elaborada, ele defendeu que as mulheres pudessem participar efetivamente da vida política do país através do direito ao voto. 2 décadas antes, surgiu o Manifesto Republicano, apoiado por conservadores e liberais que seriam aliados dos militares e da Igreja Católica até a proclamação da República. Em uma de suas declarações públicas, o Partido Republicano afirmou ser formado pelo que havia de mais acentualmente conservador na opinião pública. A Constituição brasileira do final do século XIX não vetava expressamente o voto feminino, apenas não o mencionava. Quando, no entanto, a primeira mulher decidiu votar por iniciativa própria, foi impedida. Chegou a montar um partido paralelo ao republicano, mas não conseguiu a concessão do seu objetivo. Verdadeiramente, o primeiro título da eleitora do Brasil e da América Latina foi o de Celina Guimarães, em 1998, ela nasceu em 1972. Ela ficou famosa, começou a receber homenagem, a ser ovacionada pela coragem e iniciativa. Obteve o primeiro título de eleitor feminino da cidade de Mossoró com base numa legislação estadual criada pelo então governador do Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine. Depois de muita propaganda e inúmeras tentativas de relacionar a conquista de Celina com as passeatas das sufragistas femininas, ela resolveu ser sincera e explicar como conseguira o grande feito em 25 de novembro de 1927. Eu não fiz nada, tudo foi obra de meu marido, que empolgou-se na campanha de participação da mulher na política brasileira, e para ser coerente começou com a dele, levando meu nome de roldão. Jamais pude pensar que assinando aquela inscrição eleitoral o meu nome entraria para a história. E aí estão os livros e os jornais exaltando a minha atitude. O livro de João Batista Cascudo Rodrigues, A Mulher Brasileira, Direitos, Políticas e Civis, colocou-me nas alturas. Até o cartório de Mossoró, onde me alistei, botou uma placa rememorando o acontecimento. Sou grata a tudo isso, que devo exclusivamente ao meu saudoso marido. As meninas vão se estribuchar agora. O marido, né? Tá elogiando o marido dela.
Mesmo depois da declaração de Celina, feministas continuam escrevendo que ela fez tudo isso por ser professora esclarecida e trata o marido como suposta influência. Com resistência, alguns textos feministas timidamente reconhecem que Celina jamais participou de nenhum movimento sufragista. Não há registro de sua atuação em grupos que lutavam por direitos civis para as mulheres. Provavelmente seu depoimento é sincero. Tudo foi obra do seu marido. Tudo isso devo exclusivamente ao meu saudoso marido. Aqui o documento original despachado pelo juiz Ael Ferreira Nunes, escrito em bico de pena, em papel almaço, com o nome de Celina, encontra-se no Museu Histórico Lauro de Esgósia, em avançado estado de desgaste. Este é o documento que comprova o pioneirismo de Mossoró em relação ao voto das mulheres. No museu encontra-se ainda uma exposição de fotos. O despacho de Celina recebeu rápida aprovação por parte do juiz, contribuindo para isso o fato dela ser casada e respeitada, isso é, de ser esposa de um advogado e professor. Só por essa razão ela se tornou a primeira eleitora, não apenas do Rio Grande do Norte e do Brasil, mas de toda a América Latina. A líder feminista brasileira na luta pelo sufrágio era a bióloga Berta Lourdes, que só conheceu Celina depois que o título de eleitor lhe foi conferido. Uma esposa guiada pelo marido conseguiu com facilidade o que um movimento de agitação feminista tentava há anos obter. Desde 1891, quando Lopes Trovão, signatário do movimento republicano, defendeu a oficialidade do voto feminino, até o título de eleitor de Celina Guimarães, as investidas mais bem-sucedidas da causa estiveram ligadas aos movimentos direitistas, como escreveu Simone de Beauvoir. As manifestações feministas nunca passaram de agitação simbólica. Só ganharam o que os homens concederam em lhes conceder. Elas nada tomaram, elas receberam. Simone de Beauvoir escreveu no livro dela. Segundo o sexo. Quem sou eu para discordar, né? Chesterton já desconfiava da firmeza do propósito da sufragista em 1910, quando publicou O que há de errado com o mundo. Ele escreveu: legitimo-nos a dizer que essas mulheres particulares querem um voto e perguntamos-lhes o que é um voto. Se perguntamos a essas senhoras o que é um voto, obteremos uma resposta bastante vaga. A rigor, essa é a única pergunta para a qual elas não estão preparadas, pois a verdade é que agem essencialmente por precedentes, guiadas pelo mero fato de que os homens já têm o voto. Esse movimento está longe de ser rebelde. A ação das mulheres por direitos legítimos nunca passou de uma agitação simbólica. Só ganharam o que os homens concederam e lhes concederam. Elas nada tomaram, elas receberam. Recusar a cumplicidade com o homem seria para elas renunciar a todas as vantagens que a aliança pode conferir-lhe. O segundo sexo, Simone de Beauvoir. Depois das conquistas pelo voto estarem consolidadas, historiadores e teóricos feministas concordaram com o movimento de mulheres arrefeceu ainda mais. Para a escritora de política sexual Kate Millett, o movimento despojou tanto esforços nas décadas de lutas pelo sufrágio que acabou minguando e fracassou naquilo que deveria ter sido seu objetivo central. Abalar o patriarcado. Isso desfaz uma falsa impressão que se tem alimentado na mídia, a impressão de que o objetivo das militantes era a igualdade de direitos civis. A escritora e feminista faz questão de ressaltar que a chamada primeira onda falhou justamente por ter buscado apenas direitos civis, pois eles não são nem de longe tão importantes quanto a luta pelo fim do patriarcado e a instalação da revolução sexual. Stuart Mill e Harry Taylor, argumento da igualdade. John Stuart Mill, 1816 a 1873, foi filósofo, escritor e parlamentar britânico. Como liberal, apresentou a primeira petição em favor do voto feminino no parlamento inglês em 1867, sem sucesso. Ele e a esposa fundaram as bases da teoria política do movimento sufragista, embora seu livro mais famoso tenha sido publicado 2 décadas depois da primeira convenção de mulheres americanas em Seneca Falls. Marido e mulher tinham uma parceria intelectual afinadíssima e discordavam apenas quanto à inserção da mulher no mercado de trabalho. Para Mill, a subordinação oficial de um sexo ao outro era um impedimento ao progresso e ao desenvolvimento humano.
Aliás, todas as tiranias e servidões eram más a seus olhos e deixa claro que não apenas as mulheres estavam na condição de subserviência, mas pior do que isso, todos os indivíduos viviam sob os olhos e quase nas mãos de algum senhor. O interessante, no entanto, é que, quando escreveu essas palavras, Mill não era súdito de nenhum senhor. Ele e todos os ingleses eram súditos de Alexandrina Vitória, mulher nascida em Londres, coroada no Reino Unido e imperatriz da Índia. Uma mulher submetia todos os homens da Inglaterra. Para os homens ingleses, isso não parece ser de modo algum incomum, porque eles estão acostumados com este fato. Mill ainda escreve sobre como as mulheres geralmente foram grandes governantes, excelentes líderes e rainhas sábias. E, na verdade, nenhum homem inglês podia requerer os mesmos direitos de que desfrutava a rainha Vitória. Ele escrevia sobre como as mulheres sofriam em estado de escravidão, enquanto, na realidade, todos os ingleses serviam à mesma mulher. Stuart considerava que a igualdade de liberdade entre os cônjuges dentro do casamento era a combinação mais proveitosa para a felicidade e bem-estar de ambos, mas não tinha as mesmas expectativas positivas sobre a igualdade dos esposos em relação ao mercado de trabalho. Embora defendesse que as mulheres eram capazes de desenvolver a maioria dos trabalhos intelectuais que os homens, ele considerava que a contribuição econômica da mulher para a renda da família não era desejável. Segundo ele, isso podia desajustar o mercado, e ele estava certo sobre isso, apesar de sua mulher nunca ter se dobrado a este argumento. O editor Michel Noer publicou um artigo sobre como o trabalho feminino fora de casa não é a melhor organização para um clima familiar bem ajustado. A verdade é que há trabalho a ser feito dentro e fora de casa. Se os dois cônjuges estão fora de casa, isso não anula demandas e trabalhos que precisam ser atendidos dentro. Essa demanda aumenta ainda mais quando o casal tem filhos. É comum dizermos que algumas mulheres trabalham e outras são donas de casa, mas ser dona de casa também é trabalhar. Ser dona de casa é cumprir todo o serviço do universo privado, deixando todo o serviço do universo público ou de fora do lar para outra parte. Tradicionalmente, os homens tendem a fazer mercado ou trabalho remunerado fora de casa, e as mulheres tendem a fazer não mercado ou trabalho doméstico, incluindo a criação de filhos. Quando os dois cônjuges são carreiristas, muito ocupados com seu sucesso profissional, começam a preocupar-se cada vez mais com suas vidas fora de casa e tendem a deixar de ver a relação entre si como prioridade. Se nenhum dos dois está empenhado em fazer do casamento uma prioridade, é de se esperar que logo se cansem da dupla jornada e comecem a ver o casamento como apenas um gerador de problemas e responsabilidades. Quando a vida dos dois cônjuges parece estar sendo dificultada ou limitada pelo enlace matrimonial, o divórcio se torna uma ideia atraente. Em 2004, John H. Johnson examinou os dados da pesquisa de renda e participação no programa e concluiu que o gênero tem uma influência significativa na relação entre as horas de trabalho e aumento na probabilidade de divórcio. As horas de trabalho das mulheres aumenta consistentemente o divórcio, enquanto os aumentos na hora de trabalho dos homens geralmente não têm efeito estatístico. Eu também acho que a incidência do divórcio é muito maior em casais onde ambos os cônjuges estão trabalhando do que em casais onde apenas um cônjuge está empregado, diz Johnson. Fato. Fato incontestável. Provado aí. Eu vejo no meu dia a dia. A mulher se sente mais cobrada dela mesma com relação à casa, filho, responsabilidade do lar. Se ela ficar 10 horas, 15 horas no trabalho, ela vai se sentir muito mais culpada em deixar o lar para ficar tanto tempo fora. Por mais que não tenham filhos, o marido vai cobrar, mas por que você fica tanto tempo no trabalho? 12 horas, 15 horas no trabalho. Enquanto, quando é o contrário, a mulher não tem essa cobrança com relação ao trabalho do homem de 15, 10 horas. É muito mais impactante no mundo feminino do que no mundo masculino. E Mill não teve acesso a essas pesquisas, até porque em sua época quase nenhuma mulher tinha uma carreira. Mas ele previu um desequilíbrio no mercado e as pesquisas de hoje em dia
confirma um desequilíbrio dentro do casamento também. Efeito dominó, efeito cascata. Não se pode dizer que Mill acertou ao imaginar que os casais mais livres seriam mais felizes. Não. E o que se vê é que se divorciam mais e o divórcio definitivamente não é sinônimo de felicidade. É fato que, no geral, o discurso de Mill parece afinado com o discurso feminista atual, mas ao atentar para os detalhes, percebe-se diferenças irreconciliáveis. Mill era um verdadeiro liberal, jamais citaria as ações afirmativas que o movimento feminista insiste em aprovar nos parlamentos e não incentivaria o sistema de cotas sob as mentirosas justificativas de igualdade. Ele defendia a liberdade, jamais os privilégios que as feministas pretendem consagrar. Seus indivíduos, com a ajuda de opiniões daqueles que os conhecem, não julgarem suas capacidades e vocações melhor do que a lei e o governo, o mundo pode abandonar este princípio e voltar ao velho sistema de regulamento. Se o princípio de que os incompetentes desistem por si mesmos for verdadeiro, devemos agir como se acreditássemos nele. Não para estabelecer que o fato de nascer menina ao invés de menino, ou negro ao invés de branco, ou cidadão comum ao invés de nobre, vá decidir a posição da pessoa por toda a vida ou impedir as pessoas de ocupar todas as posições sociais mais elevadas. Tá no livro do Mill e na página 36, esse parágrafo. Kollontai e o feminismo socialista. Se o que há de lixo moral e mental em todos os cérebros pudesse ser varrido e reunido, com ele se formar uma figura gigantesca, tal seria a figura do comunismo, inimigo supremo da liberdade e da humanidade, como é tudo quanto dorme nos baixos instintos que se escondem em cada um de nós. Fernando Pessoa. Se por um lado Mill aparecia com um discurso mais liberal, por outro, as abordagens em tom marxistas e socialistas começavam a ganhar força. Personalidades como Frederick Engels, que publicou A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado em 1884, e Flora Tristan, que 40 anos antes publicara União Operária no Brasil, sinalizavam uma nova cara para o movimento. Maria Lacerda de Moura também seria destaque em nosso país, com mais de uma dezena de livros publicados no início do século XX. A professora marxista Clara Zetkin organizou a primeira Conferência Internacional de Mulheres Socialistas na Alemanha, de onde logo viria a comemoração do primeiro Dia Internacional da Mulher. Em comum, uma guinada brusca à esquerda por trás de todo o discurso voltado aos direitos das mulheres. Mas, afinal, em que consistia o feminismo socialista? Marx havia concluído que a propriedade privada era o grande mal que impedia a implantação de uma sociedade igualitária e esperava que o desaparecimento sumário de todas as superestruturas. Engels escreveu que a conclusão correta era de que a causa da desigualdade social era a família. Abole-se a família, então. Ele também elaborou, usando o manuscrito de Marx, uma teoria sobre o aparecimento da família. Resumidamente, afirma que os homens primitivos viviam em hordas nas quais havia total liberdade sexual e, portanto, predominava um modelo tendencionalmente matriarcal, já que se ignoraria a própria procedência paterna. Seria filho de qualquer um. Num determinado momento, os machos, pela força física, exigiram fidelidade das fêmeas, tornando-as sua propriedade privada, justamente com os filhos. A partir de então, constituiu-se o conceito de patrimônio, ligado ao pater, do qual decorreu o de matrimônio, no qual mater é a propriedade do marido. Para Marx e Engels, a família é uma instituição endemicamente perversa que precisa ser pulverizada para que haja revolução. Notem que Marx percebeu que seu ideal de igualdade era naturalmente inviável e a família era a demonstração disso. Em 1985, Engels se pronunciou dando sinais
da consumação do casamento entre a ideologia marxista e o movimento feminista, acerca da importância do crescimento do Estado para a meta feminista de equiparação entre homens e mulheres, ele disse: estou convencido de que a verdadeira igualdade de direito entre as mulheres e os homens só poderá tornar-se realidade quando os afazeres domésticos que hoje são realizados individualmente converter-se em um ramo da produção social. 35 anos depois, um bolchevique escreveu às mulheres da Grande Rússia com a mesma promessa, Alexandra Kollontai, 1872 e 1952. Participou diretamente da Revolução Russa em 1917. Era próxima ao líder da Revolução, Lenin. Em seu livro A Família e o Comunismo, ela demonstrou estar convencida de que as mulheres só estariam realmente livres dos maridos quando passassem a depender inteiramente do Estado. O Estado é melhor que o marido. Na verdade, ela propunha que as russas trocassem uma dependência por outra, pois o Estado era muito mais justo e interessado na felicidade das mulheres do que seus maridos e companheiros. O Estado diz, e o movimento feminista diz, lugar de mulher é onde ela quiser. Poderia ser em casa? Não. É onde o Estado, o capital, deixar. Literalmente, ela afirmava que as mulheres devem acostumar-se a buscar e encontrar sustento em outro lugar, não na pessoa do homem, mas sim na pessoa do Estado. Tornava-se pública a união ideológica mais nociva do século XX, feminismo e marxismo. Em 2008, Kathleen Parker publicou seu premiado livro Save the Males, onde apontava, sabe os males? Onde apontava que o movimento feminista havia encontrado uma causa em comum com os comunistas. Acabar com a família não foi incidental e sim fundamental para essa ideologia. O feminismo e o marxismo têm a mesma ideologia, acabar com a família. Como toda ideologia, no entanto, apresentou-se como falsa solução para um problema verdadeiro. Imediatamente após o início do ingresso feminino no mercado de trabalho, as mulheres foram colocadas sob uma dupla opressão. Por um lado, oprimidas como operárias e por outro, como donas de casa. Acumulando funções, suas vidas se tornaram ainda piores do que antes da mudança. Kollontai denunciava que 30 milhões de mulheres suportavam a dupla jornada. Matar essa Kollontai. Miserável. Ano a ano, dia a dia, foi crescendo o número de mulheres pertencentes à classe trabalhadora que abandonavam suas casas para engrossar as fileiras das fábricas, trabalhando como operárias, ajudantes gerais, oficinistas, lavadeiras ou empregadas. Segundo cálculos de antes da Grande Guerra, nos países da Europa e América, chegava a 60 milhões o número de mulheres que ganhavam a vida com seu trabalho. A imensa maioria dessas mulheres estavam casadas. Fácil é imaginarmos a vida familiar que podiam desfrutar. Que vida familiar pode existir onde a esposa e mãe está fora de casa durante 8 horas diárias? 10, melhor dizendo. 13, melhor dizendo. Essa questão é fundamental, pois é exatamente isso o que acontece com a maioria das mulheres trabalhadoras em tempo integral ainda nos dias de hoje. Não, mas o lugar da mulher é onde ela quiser. Duas são as principais causas. Primeiramente, mulheres divorciadas e mães solteiras não têm com quem dividir as tarefas e tornam-se imediatamente responsáveis pelo cuidado e sustento da casa. E, em segundo lugar, nenhuma tarefa essencialmente feminina pode ser delegada a outrem. Apenas as mulheres podem engravidar. Tenho lá minhas dúvidas, né? Porque a campanha da Avon disse que não é só homem que tem próstata e não é só mulher que tem seios. Pode ser que a biologia tenha mudado e os homens possam engravidar sozinhos. Apenas as mulheres podem engravidar, gestar, parir e amamentar. Ademais, centenas de outros cuidados com os filhos que decorrem daí são, na maioria esmagadora das vezes, eleitos como prioridades pelas mães, que sentem um remorso enorme por ter que abandonar seus filhos e lares para ter que trabalhar fora.
o que nos habitamos chamar de instinto maternal. Exatamente, as mulheres têm isso. Instinto maternal. Continua clamando dentro da mulher moderna. Eu sou uma carreirista, me vejo com 40 anos realizada, sou diretora de uma multinacional, mas não tenho filhos. E aí vejo que o tempo é contra a mulher, né? Que 40, a mulher já tá numa dificuldade para engravidar, e muitas querem engravidar com essa idade, muitas. Porque esse instinto maternal ninguém arranca, é intrínseco à mulher. Mas tem a revolução, não tira. Não adianta. No fundo tem, todas temos, instinto maternal. Apesar que algumas matam os filhos, né? Isso daí não sei, né? Demônio no corpo. Mas a maioria esmagadora da mulher comum tem, sim. O principal argumento de historiadores como Martin Van Cleveld é exatamente esse, que as mulheres tendo ocupações especificamente suas e indiscutivelmente mais leves em casa, foram poupadas do trabalho fora de casa e não privadas dele. Exatamente, são poupadas e não privadas, porque não trabalho na minha empresa, né? Porque tá na moda agora esse negócio de empoderamento feminino. Grava-se vídeo onde as mulheres estão fazendo um curso de manutenção. Nunca foi proibido na minha empresa mulher fazer manutenção, nunca foi. Fazia quem quisesse. Mas a esmagadora maioria das mulheres não gostam de fazer manutenção. Não tem habilidade, parafuso, chave, cai parafuso, não tem muito mais facilidade. E aí fizeram essa campanha, mulheres dando depoimento, a empresa tá dando oportunidade para as mulheres fazer curso de manutenção. Não tá dando, não, tá obrigando as mulheres a fazer esse curso. E com o slogan lugar de mulher onde ela quiser. Absurdo. Absurdo de tamanho. Né? E aí fala que é um privilégio. Não, não é não. Não. Não é privilégio. É obrigação quando você é pobre, né? E não tem. São chefes de famílias, divorciadas, mães solteiras. Tem que sustentar os filhos. Mas privilégio, as mulheres foram poupadas no mercado de trabalho. Poupadas e não oprimidas. São oprimidas agora pelo mercado de trabalho. Que falam que o lugar de mulher é onde ela quiser. Menos em casa criando os filhos. Porque isso é horrível. É o fim, a mulher é boa. Enfim, né? Meu Deus. Muita coisa errada. Então ele continua, né? Considera-se como um privilégio não ter necessariamente que trabalhar longe da família, quando esse trabalho era ainda sinônimo de sofrimento e sacrifício. As feministas atuais costumam fazer troça desse argumento, mas Alexandra Kollontai não podia negar que a vida da mulher operária era muito mais sem sentido do que a vida das antigas mães e esposas donas de casa. Além disso, a feminista socialista Kollontai deixa claro que a inserção feminina no mundo do trabalho foi muito mais uma obrigação e necessidade do que uma livre escolha ou desfrute de um direito. Ela escreveu: no tipo de família que estamos acostumados, o marido é quem ganha o sustento, quem mantém a mulher e os filhos. A mulher, por sua parte, se ocupa dos afazeres domésticos e de criar os filhos. Porém, desde há um século, esta forma corrente de família experimentou uma destruição progressiva em todos os países do mundo, nos quais o capitalismo domina, o que mais contribuiu para que se modificassem os costumes familiares de uma maneira radical foi, indiscutivelmente, a enorme expansão que o trabalho assalariado da mulher adquiriu. Porque a ideia agora é inserir a mulher no trabalho de forma maciça, com esse slogan do empoderamento feminino. Seria da desgraçamento feminino, seria mais real, né? Porque a mulher é mais fácil de dominar, talvez, do que o homem no mundo corporativo, ou chão de fábrica mesmo. Os homens são perdidos. Porque agora a maioria a propaganda é maciça do empoderamento feminino. Claro que a Kollontai vai falar que o capitalismo que obriga as mulheres a trabalhar. Quando eu falo o capital financeiro, grande, aqueles que tecem as linhas, né, econômicas mundiais.
invisíveis, a mão invisível do mercado, né? Seria isso. Não que o comunismo ou o socialismo seria a solução para que as mulheres voltassem para casa, pelo contrário. O socialismo e o comunismo seria o Estado de forma gigantesca e, sei lá, de titânica, Leviatã gigante tomando conta suprema da vida das pessoas. Mas assim, o capital financeiro, ele não tem um lado. Ele vai manipular os dois lados, né? Porque o que ela fala, tá falando com relação a que seria a solução, né? Mas ela mesma, ela admite que a mulher, né, que ó, anteriormente o homem era a única possibilidade de sustento da família. Porém, desde os últimos 50, 60 anos, temos visto na Rússia, antes dela, em outros países, que o regime capitalista obriga as mulheres a buscar o trabalho remunerado fora da família, fora de casa. Briga. Obriga. Eu não tá falando isso. Obriga. Porque não existe vácuo do poder, né? Se por acaso derrubasse o sistema capital, seria o comunismo, e o comunismo seria alguém poderoso dominando tudo, controlando tudo. Mas obriga. A questão é obrigar a mulher. E tem esse slogan maravilhoso. Lugar da mulher é onde ela quiser. A mulher está emancipada. A mulher está livre do patriarcado masculino. Ela é oprimida, agora ela é livre. Ela é oprimida, agora ela é livre no mercado. Ninguém vê que o capital está te obrigando a isso. De forma medonha. Menos trabalho para os homens, salário mais baixo para os homens, mais propaganda para as mulheres, trabalhar fora, muito mais. Destruição da família completa. Essa é o cerne da questão. Continuando. As conservadoras Velker e Steiff publicaram recentemente um livro no qual apontam algumas dramas das mulheres modernas que já foram enganadas pelo discurso feminista e acreditam que uma mulher deve indiscutivelmente ter uma carreira. Se não tiver uma fracassada. Não é a coisa mais abençoada ser mãe, não é isso. Ter carreira. Você aprende que a mídia você aprende que com a mídia que muitas mães em nosso tempo trabalham e não têm escolha. Pior ainda, nos disseram que as mães devem ter jornada dupla. Ai, que vontade de esbofetear a pessoa que fala isso. Meu Deus. Que essas mulheres estão sobrecarregadas, é óbvio. Quando as mães trabalham o dia todo fora de casa, elas não têm tempo para desempenharem incontáveis tarefas usuais feitas pelas donas de casa, como cuidar de bebês e crianças pequenas, planejar, comprar e preparar 3 refeições saudáveis por dia, lavar roupa, lidar com a organização da casa, resolver problemas, participar de festividades escolares, levar os filhos para fazer diversas atividades, levar as crianças às consultas médicas, cuidar de pais idosos e organizar a vida social do casal. Todas essas coisas são abandonadas quando ambos os pais trabalham em tempo integral. Somente aqueles com condições de contratar ajuda estão em grande parte livres de tais preocupações. Ou você tem condições de contratar uma babá, uma empregada doméstica para desempenhar esse papel para você dentro de casa, ou você tá morta. Morta. Os filhos estão abandonados, a casa está tudo abandonada. Como era de se esperar, Kollontai descarrega a culpa sobre os burgueses, industriais e capitalistas. Não é, né? De todo modo, por diversas vezes, ao ler os parágrafos retóricos de Kollontai, tive a impressão de que ela se preocupava sinceramente com a vida difícil de algumas mulheres de seu tempo. Não se pode dizer que não era sincera e verdadeira a descrição que fazia da rotina da operária. Hoje em dia, desde as primeiras horas da manhã até soar a sirene da fábrica, a mulher trabalhadora corre apressada para chegar ao seu trabalho. À noite, de novo, ao soar a sirene, volta correndo para casa para preparar a sopa e cuidar dos afazeres domésticos indispensáveis. Na manhã seguinte, depois de breves horas de sono, começa novamente para a mulher a sua pesada carga. Não pode, portanto, nos surpreender o fato de que, devido a essas condições de vida, se desfaçam os laços familiares e a família se dissolva a cada dia mais. Né? Tem ninguém para olhar a família vai se dissolvendo. Pouco a pouco vai desaparecendo tudo aquilo que convertia a família em um todo sólido. Tudo aquilo que constituía suas bases e apoio. A família é cada vez menos necessária a seus próprios membros. Está no livro dela, na Kollontai, na página 25 e 26.
Nunca me senti tão inclinada a concordar totalmente com uma revolucionária marxista. Por um momento eu tive a impressão de que minhas angústias diárias estavam representadas em cada linha de um livro comunista. No entanto, uma investigação mais profunda me convenceu de que maior do que qualquer interesse pelo bem-estar feminino que a autora pudesse apresentar estava no seu engajamento político partidário com o plano de poder marxista. Nem uma coisa nem outra boa. Segundo a autora, mais grave do que a família estar desfalecendo era o fato de ela servir cada vez menos aos interesses do Estado, porque ela defende que a mulher devia servir aos interesses do Estado e não do capitalismo, o que dá a mesma coisa, para mim é a mesma. Os interesses do Estado e o capitalismo, o Estado é um braço do capitalismo, né? Enfim. Estando a família em vias de destruição, Kollontai não propôs restaurá-la em seus antigos moldes, mas, pelo contrário, destruí-la de uma vez. Em seu lugar, as mulheres deveriam colocar a grande e internacional família operária. Todas as mulheres e homens socialistas juntos formariam a única família ligada em igualdade ao Estado. Para que isso fosse possível, é preciso eliminar a necessidade do trabalho doméstico e os cuidados de mãe. Então, para toda essa carga horária da mulher, não propôs que o homem ganhasse suficiente, que as mulheres voltassem para casa cuidar dos seus filhos. Não, que os filhos devia ser deixado numa escola pública em tempo integral, e devia ser tudo comunitário, a educação dos filhos, o cuidado com as pessoas idosas, os pais, as mães, os avós, tudo devia ser o Estado que deveria cuidar. O homem e a mulher devia só trabalhar para o Estado. Estando a família em vias de destruição... ali essa parte. Não. Então, a família em vias de destruição, Kollontai não propôs restaurar em seus moldes antigos, mas, pelo contrário, destruí-la de uma vez. Em seu lugar, as mulheres deveriam colocar a grande e internacional família operária. Todas as mulheres e homens socialistas juntos forneciam uma única família ligada em igualdade ao Estado. Para que isso fosse possível, era preciso eliminar a necessidade do trabalho doméstico e cuidados de mãe. Os trabalhos domésticos, em forma individual, começaram a desaparecer dia a dia, vão sendo substituídos pelo trabalho coletivo, e chegará um dia, mais cedo ou mais tarde, que a mulher trabalhadora não terá que ocupar-se de seu próprio lar. Ou seja, todo mundo cuidar dos seus filhos, assim, uma coisa coletiva. Mas daria certo, né? Nesse discurso profético da autora do trabalho coletivo, ela incluía a receita entrega a forma de como o Estado pretendia agigantar-se ao ponto de usurpar todos os papéis sociais desempenhados dentro da família. Primeiramente, surgiram cozinhas coletivas e restaurantes públicos que desobrigavam todas as mulheres de se ocuparem com a alimentação do marido e dos filhos. Depois, lavanderias centrais se responsabilizariam pelas roupas sujas. Kollontai ainda alimentava a mesma ilusão de Marian Craft, de que as mulheres teriam muito mais tempo livre e deles se valeriam para estudar e aperfeiçoar a vida intelectual. Vã ilusão, né? Acreditava que a organização de locais especiais para passar a remendar a roupa oferecerão à mulher trabalhadora a oportunidade de dedicar as noites a leituras instrutivas, às distrações saudáveis. O maior e mais grave de todos os problemas também seria solucionado. As crianças, ou melhor, os filhos, é evidente que quanto mais comunista, tanto mais interesse terá a sociedade no problema de aliviar a família do cuidado dos filhos. É realmente impressionante a quantidade de vezes em que os filhos e problemas aparecem na mesma frase. E a solução apresentada é conhecida de todos nós, pois afinal já passamos por ela. A escola. Solução para todos os problemas. Escola pública. Foi demonstrado no primeiro capítulo que a escola é uma ferramenta poderosa nas mãos do movimento feminista. Qualquer mulher que escape da proposta preferindo criar e educar seus filhos por sua conta, desafia brutalmente o projeto das revolucionárias. A ativista conservadora Phyllis Scaife se explica. As feministas não desejam que as mulheres queiram ficar com os filhos, pois isso estraga o plano de mudar a sociedade. Em 1976, Simone de Beauvoir, o símbolo feminista francês, foi tão ousada ao ponto de dizer que nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa para criar os filhos. As mulheres não deveriam ter essa escolha livre. Não pense que se essa mentalidade não existe mais. Ou seja, essa escolha de criar os filhos, ficar em casa, tem que ser tirada da mulher. De forma
que foi uma ditadora. Não pode dar essa escolha pra mulher. Se ela tiver essa escolha, ela vai escolher família e filho. E não pense que mudou hoje em dia. Continua pior. Apenas alguns anos atrás, Linda Wehrman, a professora aposentada de Filosofia e de Estudos da Mulher da Universidade de Brandeis, disse: acho um erro essas mulheres altamente qualificadas e talentosas fazer essa escolha de ficar em casa. O lugar de um adulto instruído e competente é no escritório. Mas não seria o lugar da mulher é onde ela quiser? Slogan, né? Usarei até coisa mais cínica. Segundo Kollontai, as escolas, as creches, as colônias de férias, jardins de infância, enfermarias, hospedais infantis e todo tipo de abrigo para recolhimento de crianças são válidos. Já não existirá mãe oprimida com o bebê nos braços. O que oprime a mãe é o bebê. Não é o capital, não é o Estado, né? O Estado dos Trabalhadores se encarregará da obrigação de assegurar a subsistência de todas as mães, estejam ou não legitimamente casadas, instalará por toda parte casas de maternidade, organizará em todas as cidades, em todos os povoados, creches e instituições semelhantes para que as mulheres possam ser úteis trabalhando para o Estado. Aliás, Alexandra Kollontai era útil para o Estado. Destacou-se entre os bolcheviques porque foi a única mulher a integrar o comitê central do partido no ano da tomada de poder. É a primeira mulher a assumir um cargo do primeiro escalão do governo revolucionário. Provavelmente, os altos cargos transmitiam uma sensação de confiança que ela pretendia repassar às leitoras e às operárias. A proposta marxista para suas leitoras era de que confiasse no Estado para ser substituto do patriarcado em um futuro muito próximo. Mas é absurdamente tolo confiar no Estado. A própria experiência dos líderes da Revolução de 1917 prova isso. Além de seus cargos importantes, também impressiona o fato de que ela sobreviveu quando Stalin resolveu executar toda a liderança da época de 1917. Sobreviveu precisamente porque se calou quando o governo retrocedeu nas inúmeras medidas que haviam sido tomadas em vista da libertação feminina, porque a coisa virou desgrangolou dentro da Revolução Marxista, né? Ela se adaptou rapidamente ao processo de degeneração da burocracia stalinista, assim que o extermínio dos leninistas e trotskistas começou. Após ter escrito livros como Sociedade e Maternidade em 1916, A Nova Moral e a Classe Operária em 1918 e O Comunismo e a Família em 1920, Kollontai fez uma declaração pública de apoio ao governo machista de Stalin. O mesmo se fez retroceder todos os avanços que a Revolução Russa tinha implantado em favor das mulheres trabalhadoras e que restaurou a família patriarcal opressora com sua falsa e dupla moral que Kollontai outrora tinha tanto combativo, porque não deu certo, porque virou numa desgraça, cheio de doença venérea, um monte de gente morrendo, estupro. Então, essa destruição da família, não tá dando certo. O Estado tá morrendo, tá todo mundo morrendo. Vamos voltar com a Constituição da família, porque ainda do comunismo ainda é a melhor ideia. Eu tenho um livro que eu tô lendo que é paralelo a esse, que é esse daqui, ó. Libido Dominante, que fala sobre a libertação sexual e o controle político. Aí tem uma passagem bem que eu grifei, bem importante sobre a Kollontai, sobre a Revolução. Peraí que eu não deixei anotado, mas eu não sei aonde, que eu tô todo anotado o livro. Não, da próxima aula eu leio a parte ali, porque agora eu não vou achar, vou continuar lendo aqui. Parei. Ainda que muitas mulheres continuem a se enganar, confiando em movimentos revolucionários esquerdistas, exatamente como fizeram as mulheres russas na década de 1910, o que aconteceu na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas depois da Revolução de 1917 deveria servir de lição. Depois da Revolução foram votadas todas as leis possíveis para libertar o indivíduo das amarras familiares, liberação do casamento e do divórcio, contracepção e aborto autorizado. Sobretudo, mulheres e crianças escaparam do controle econômico do marido.
Sob o sistema coletivo, a família começou a se desintegrar a partir das linhas em que foi construída. O sistema patriarcal começou, por assim dizer, a fazer marcha atrás, enquanto a sociedade voltava à comunidade de trabalho democrática que as autoridades socialistas descreveram sob o nome de patriarcado. A princípio, esse parece o sonho de qualquer feminista. Certamente, todas as pautas de divórcio, contracepção, aborto e independência financeira estão no centro das propostas da esquerda para as mulheres. De fato, a Revolução Russa estabeleceu as medidas mais avançadas socialmente, mais modernas e progressistas que jamais tinham sido implantadas por qualquer Estado capitalista. Quanto a igualar homens e mulheres juridicamente. Em 1920, em um discurso dirigido às mulheres, Vladimir Lenin, líder máximo da Revolução, declarou: o poder dos soviéticos é o único que aboliu pela primeira vez todos os privilégios que se mantinham ligados à propriedade em proveito do homem no direito familiar, mesmo nas repúblicas burguesas mais democráticas, ali onde há propriedades de terras capitalistas e comerciantes, não pode haver igualdade entre o homem e a mulher, nem mesmo perante a lei. Só o Estado pega tudo. O problema, no entanto, é que essa experiência feminista na legislação fracassou até mesmo no governo socialista, ou melhor, no primeiro governo assumidamente comunista que o mundo conheceu. Mesmo a autora feminista Kate Millett é obrigada a admitir: as crianças vagueavam frequentemente pela rua, a delinquência juvenil tornou-se um perigo considerável. Essa era a situação de um país que havia se curvado às sugestões feministas. Percebe-se a ironia? Depois da Revolução Socialista, os homens revolucionários passaram a abandonar suas mulheres com facilidade e ainda usavam como justificativa a acusação de reacionárias a elas, ou seja, a mulher se lascou. Enfim, essa dita igualdade, né? E que a mulher era oprimida pelo patriarcado. Misericórdia. Eles passaram a mesma parte que tá nesse livro aqui, ela escreveu aqui. No livro dominante tá aqui também escrito. Então, ainda usava como se tivesse acusação de reacionárias. O homem começou a falar que as mulheres eram reacionárias, daí abandonavam elas, porque agora verteu-se a moeda. Não é mais o homem que é o reacionário, o opressor, agora é a mulher, então vamos abandonar ela. É bem mais fácil casar com várias. O mesmo dispositivo da acusação surgiu para tratar os homossexuais na Rússia comunista. Até hoje o comunismo não explica como seria o homossexualismo, que, enfim, é atualmente suprimido no mundo socialista comunista. Mas eles não falam isso. Durante o regime socialista na Rússia, o comissionário de saúde pública proferiu um breve discurso aos jovens que estavam ingressando na educação superior. O Estado é ainda muito pobre para assegurar a vossa manutenção e a educação das crianças. Por consequência, aqui fica o nosso conselho abstinência. O Estado comunista dando esse conselho. As mulheres feministas haviam apoiado a revolução, crendo que lhes seria asseguradas pautas como a contracepção e o aborto. Ao contrário do esperado, pensando na economia estatal, o referido comissário preferiu sugerir a abstinência, a mais conservadora das medidas contra a gravidez indesejada. O feminismo sofreu da mesma picaretada que Trotsky, serviu ao socialismo e foi apunhalado por ele. Quando a família tradicional parecia estar em seus últimos dias, ressurgiu com máxima força e inesperadamente sob incentivo do maior ditador da Europa. Maria Werneck, 1993, ativista feminista, descreveu esse fenômeno que percebia já nos partidos comunistas brasileiros. Não se pode omitir o quanto a prática comunista nas suas células era ainda patriarcal e falocêntrica, relegando as mulheres a papéis subalternos de pouca importância. Vamos objetivar a mulher mesmo. É isso que o feminismo fala. Nota-se como a pauta da revolução sexual é utilizada e logo descartada pelo autoritário regime socialista ou qualquer alternativa internacionalista que se apresente. Assim que a elite revolucionária chega ao poder, a desordem sexual familiar torna-se um tosco empecilho aos planos estatais. A pauta feminista sofre de um paradoxo da impossibilidade. Precisa do Estado para subverter a ordem familiar, mas logo que o Estado cresce, o feminismo é dispensado. Trabalhar, privilégio ou necessidade?
Kollontai também sinaliza o óbvio: as mulheres sempre trabalharam. A questão é que, antes das fábricas, trabalhavam em casa para a família. As mulheres não eram parasitas inúteis, especialmente não no caso das mulheres mais pobres. A função de todas era necessária para o bem-estar da família. No tempo de nossas avós, era absolutamente necessário e útil os trabalhos domésticos da mulher, do que dependia o bem-estar da família. Quanto mais se dedicava a dona de casa a essas tarefas, melhor era a vida no lar. Mais ordem, a abundância se refletiam na casa. É certo que nos tempos de nossas avós e bisavós, o trabalho delas não era avaliado em dinheiro. Porém, não havia um homem, fosse camponês ou operário, que não buscasse como companheira uma mulher com mãos de ouro, frase que ainda existe como ditado popular. Mãos de fada. Alexandra Kollontai percebeu que a maioria das mulheres trabalhava fora de casa por causa de uma espécie de obrigação econômica. Eu, de minha parte, também nunca trabalhei por insistência em desfrutar de um direito, mas sim por necessidade. Eu também. No entanto, não é incomum ouvirmos as feministas clamarem pela inserção da mulher no mercado de trabalho como um direito. Ai, que ódio. Primeiramente, convém lembrar que antes do mercado houve o trabalho somente. Se por um lado o termo mercado é deslumbrante e causa um certo fascínio nos amantes do dinheiro, por outro, o termo trabalho não tem tantos entusiastas, né? Afinal de contas, quem quer ficar trabalhando? Aliás, durante a maior parte da história, trabalhar sempre foi custoso, sinônimo de punição ou sacrifício. Geralmente perigoso ou, na melhor das hipóteses, difícil. Na Bíblia, a consequência da desobediência do homem é seu primeiro castigo, trabalhar penosamente para comer. E não, vamos trabalhar, que é um privilégio que eu vou dar porque você pecou. No capítulo 3 do livro de Gênesis, lemos a sentença divina a Adão. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis 3,19. A origem latina da palavra não é menos trágica. Tripalium, que numa tradução literal significa 3 madeiras, em referência ao instrumento de tortura constituído de 3 estacas afiadas comuns na antiga Europa. Trabalhar lembra tortura. É verdade. Em francês, trabalhar significa sentir dor. É agora sinônimo de aplicar força com um determinado fim. Anna Redict observava que todas as palavras europeias para labor, o latim e o inglês labor, o grego ponos, o francês travail, o alemão arbeit, significa dor e esforço, e são usadas também para as dores de parto, que os dois sofrem. Né? O homem sofreria com trabalho do seu suor, dor, e a mulher sofreria dores de parto. 2 castigos, né? Pela desobediência e não 2 privilégios. A única bênção que Deus coloca, né? Os filhos são bênçãos do Senhor. Trabalho, castigo. As impressões a esse respeito mudaram um pouco quando os reformadores transformaram o trabalho em um análogo da penitência. Ruim para o corpo e bom para a alma. Acho que falta muito aí pro capítulo 4. Não, falta poucas páginas. Continuamos. Em 1600 a 1800, a ideia de que o trabalho fazia bem à alma disseminou-se por toda a sociedade, fato bem conhecido por causa das casas de correções que surgiram em Amsterdã, Londres e outras cidades. O próximo passo foi estender o sistema para as prisões. Em lugar de punir com exílios, multas, chibatadas, mutilações e morte, a partir de 1780 começaram a construir prisões pelo interior da Europa. Logo depois do estabelecimento das prisões, o trabalho passou a ser utilizado para recuperar os criminosos. Como os campos de concentração nazistas alegavam fazer a sua maneira torta, com o slogan Arbeit macht frei. Resumindo, ao longo da maior parte da história, o trabalho foi considerado algo desagradável, difícil e humilhante. Consequentemente, era imposto como castigo, fosse na forma de escravidão, fosse na forma de corveias. Certamente a postura dos protestantes era diferente. Mesmo a essa altura, não se tratava tanto de glorificar o trabalho, mas de denunciar a ociosidade de fato. Não seria demais
dizer que o protestantismo glorificava o trabalho precisamente porque ele era desagradável. Partindo da premissa de que o trabalho nunca foi considerado um direito ou privilégio, convém investigar como homens e mulheres estavam inseridos no mundo do trabalho, ou seja, no mundo do sofrimento. No início da civilização humana, a fraqueza feminina era ainda mais desesperadora do que é hoje. Praticamente sem nenhuma tecnologia, munidos apenas de pedaços de pau e pedras afiadas, os seres humanos precisavam comer, aquecer-se e sobreviver aos ataques de feras selvagens. Os homens dominavam as mulheres porque sempre foram fisicamente mais fortes e ágeis. Valendo de suas condições superiores, os homens poderiam atirar crianças e mulheres para as garras dos carnívoros famintos, ou, se quisesse preservar a espécie humana, atirar somente as mulheres, já que amamentaram algumas crias e podiam ser dispensadas. Pelo contrário, os homens enfrentavam as feras e mantinham as fêmeas seguras em alguma caverna com fogo e alimento. Nenhum mamífero recém-nascido é tão indefeso quanto os bebês humanos, e nenhum demora tanto para crescer, o que é verdade tanto em termos absolutos quanto em relação ao tempo total de vida. Essa deve ter sido a razão porque nossos ancestrais caçadores-coletores desenvolveram o hábito inexistente em todas as outras espécies de prover assistência econômica de longo prazo para os descendentes e a mãe deles. Um arranjo que começou com uma criatura chamada Lucy e já deve ter mais de 3 mil anos. 3 milhões de anos. Quando a agricultura foi estabelecida, outra vez os homens abraçaram para si as tarefas mais perigosas e pesadas, como domar os animais e abrir sulcos na terra. Continuavam caçando esporadicamente, com a caça alimentava as mulheres e crianças. A vida de todos era difícil e das mulheres inclusive, mas nem de longe tão arriscada quanto a dos homens. As mulheres morriam mais cedo, é verdade, mas não por culpa dos homens, e sim por sua natural debilidade física relativa. Do contrário, se viviam um pouco além da expectativa, é porque eram ativamente protegidas e porque os homens trabalhavam mais em lugar delas. No Antigo Egito, os escravos foram recrutados e açoitados para que as pirâmides pudessem ser construídas. Cerca de 100 mil homens, e não mulheres, prisioneiros de guerra ou alistados obrigatoriamente. Também na China, os homens morriam aos milhares na construção da muralha. O escritor e filósofo Apúlio, conhecido pelo clássico da literatura latina, O Asno de Ouro, descreveu que os homens trabalhadores que encontrou estavam azuis de tanto hematomas. Apenas os órgãos genitais cobertos por trapos, as costas rasgadas e a testa marcada em fogo e os pés presos por correntes. É verdade que existiam escravas e que também sofriam muito, mas nem de longe sofriam tanto quanto os homens, por diversos fatores. Ou porque aparentavam maior fragilidade, ou porque precisavam ser bem alimentadas para servir aos propósitos devassos de seus donos. No geral, eram menos castigadas e menos exploradas justamente por serem mulheres. Saltando para a Idade Média, vê-se ainda as mulheres protegidas entre casas e castelos. Enquanto isso, apesar da insistente superioridade física e estratégica em relação às esposas e filhas, os homens constituem exército particular nos quais entregavam suas vidas em defesa da comunidade. Fisicamente superiores, eles poderiam escravizá-las e obrigá-las a fazer todo o serviço indigno ou perigoso. Quando voltava vivos das batalhas, tinham tempo para declamar poemas que as virtudes femininas inspiravam. Os mais pobres eram basicamente camponeses e, como sempre acontece no campo, o pior trabalho era a responsabilidade masculina. Em todos esses periódicos históricos, a família era essencialmente necessária a todos os seus membros. A família facilitava a vida de mulheres e de homens, bem como a sobrevivência das crianças. Um dos artigos mais bem-humorados e irônicos do professor Olavo de Carvalho traz uma inversão de papéis que nos faz repensar quem foi de fato sacrificado no altar do progresso. Quando alguém teve a extravagante ideia de cristianizar o mundo, tornando-se necessário para tanto enviar missionários a toda parte, onde arriscavam ser empalados pelos infiéis, esfaqueados pelos salteadores de estradas ou trucidados pelo auditório entediado com seus sermões,
Foi novamente sobre as mulheres que recaiu o pesado encargo, enquanto os machos ficavam maquiavelicamente fazendo novenas ante os altares domésticos. Idêntica exploração sofreram as infelizes por ocasiões das cruzadas, onde, armadas de pesadíssimas armaduras, atravessaram os desertos para serem passadas a fio de espada pelos mouros, ou antes pelas mouras, já que o machismo dos sequazes de Maomé não era menor que o nosso. E as grandes navegações, então, em demanda de ouro e diamantes, para adornar os ociosos machos, brava navegantes atravessaram os 7 mares e davam combate a ferozes indígenas que, quando os comiam, porca miséria, era no sentido estritamente gastronômico da palavra. Finalmente, quando o Estado moderno instituiu o recrutamento militar obrigatório, foi de mulheres que se formaram exércitos estatais, com pena de guilhotina para as fujonas e recalcitrantes. Tudo para que os homens pudessem ficar em casa, lendo a Princesa de Clevés. Há milênios, em suma, as mulheres morrem nos campos de batalha, carregam pedras, erguem edifícios, lutam com as feras, atravessam os desertos, mares e florestas, sacrificando tudo por nós, os ociosos machos, os quais não sobra nenhum desafio mais perigoso que o de sujar nossas mãozinhas nas fraldas dos nossos bebês. Bem irônico. Resta demonstrando que trabalhar não é exatamente o maior prazer do ser humano. Pelo contrário, na maior parte da história humana foi sinônimo de sofrimento e sacrifício. A verdade é que a questão mais importante acerca do mundo do trabalho não é exatamente que ele em si, mas sim o dinheiro, o salário, o pagamento. No caso do dinheiro, melhor do que ganhá-lo é gastá-lo. Se as mulheres já eram privilegiadas com os trabalhos mais leves, também foram favorecidas no tocante a gastar mais. Esse fenômeno do controle feminino sobre os rendimentos masculinos aconteceu tanto no campo quanto nas cidades. Nas famílias que viviam da agricultura, geralmente cabia às mulheres o comércio nas feiras, o que lhes dava acesso direto ao dinheiro que entrava para o orçamento. Com algumas exceções, como a Grécia Antiga, nas cidades quem gastava os rendimentos familiares também costumava ser a mulher. A literatura cita e elogia desde o tempo dos romanos mulheres que usavam de parcimônia para controlar o dinheiro da família, o que significa que elas mandavam os recursos. A maior parte dos rendimentos dos operários acaba nas mãos das mulheres, que cuidavam de quase todos os gastos, inclusive alimentação, vestuário, aluguel e seguro. Muitos maridos entregavam envelope de pagamento ainda fechado e recebiam de volta apenas o necessário para a porção diária de vinho e tabaco. Pesquisas demonstram que 80% das compras continua a ser feita pelas mulheres. Nos Estados Unidos ao Japão, passando pela Europa e pela China, são elas que fazem a maioria das compras no dia a dia, possivelmente porque a jornada de trabalho dos homens é muito maior.